Minhas companheiras e meus companheiros de batalha, professor Antônio Guilherme, História do Brasil. Estamos aí nesse projeto lindo da Universidade Aberta Leonel Brizola para fazer parte desse momento bacana que é essa reta final aí para o Enem. Trazendo aí algumas dicas, trazendo mais conhecimento aí, trazendo aí um jeito novo de olhar algumas áreas do conhecimento. Vem fazer parte dessa história. Hoje eu vou falar para você sobre a ditadura. A ditadura que a gente vai ter que chamar agora de República Militar, né? É o termo mais atual, é o termo mais utilizado agora, porque a ditadura já traz aquele tom pejorativo. Não que ela traga aí coisas lindas e maravilhosas para a gente falar, mas a gente tem que fazer essa pontuação aí, essa ponderação. Vamos com calma, a gente chama de República Militar. Assim como também eu acho mais interessante a gente chamar aquele momento pós-45, a gente chamar também de Terceira República, e não mais ficar chamando somente de República Populista, tá? Porque não foi só populismo que aconteceu ali, tá? Então a gente parar de fazer análise em cima desse termo aí, esses termos novos estão aparecendo cada vez mais. Lembrar também que a República Velha tem sido chamada de Primeira República, tá? Então vamos lá. República Militar começa então em 1964. A gente passa por um golpe. Aí você me pergunta, professor, por que golpe? Não teve golpe? Ou então não vai ter golpe? Ou então já está tendo golpe? A gente tem com certeza que fazer esse paralelo com o que está acontecendo no cenário político atual. Tem que fazer. Mas eu vou fazer aqui sem levantar nenhum tipo de ideologia para você, tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, o que está acontecendo atualmente é golpe? O que está acontecendo atualmente, a gente pode dizer que é um golpe contra a democracia? Talvez. Né? Existe uma opinião do Congresso contrária à permanência da última presidenta. E ela foi, então, afastada. Mas utilizou-se o mecanismo constitucional. Utilizou-se o mecanismo constitucional, então, nesse sentido, a gente não pode dizer, com relação à Constituição, por favor, não me apedrejem nos comentários aí, ou então coloca a tua opinião aí, coloca embaixo a tua opinião aí. Olha só, a gente tem, então, com relação à Constituição, não foi golpe, tá? Com relação ao mecanismo constitucional, não foi golpe, tá? Então, por isso que ainda existe tanta discussão e tanto debate, porque com relação ao que é realmente legal, os processos foram cumpridos. Passou-se por uma votação na Câmara, passou-se por uma votação no Senado e aconteceu. Assim como deveria ter acontecido de forma mais completa com o Collor. E aí o Collor vai renunciar antes de passar pela votação no Senado. É um mecanismo constitucional, foi utilizado corretamente, tá? Se isso é certo para a democracia, se realmente esse Congresso tramou um golpe ou não, aí é outra história, vamos deixar isso para um outro debate. Mas aqui, esse golpe que aconteceu em 64, foi um golpe de verdade? Foi. Por quê? Porque ele vai romper com as estruturas constitucionais que existiam desde 46. Lembra? A Constituição de 46, que é aquela que vem trazendo a democracia de novo. Porque o Getúlio Vargas estava vivendo naquela ditadura do golpe de 37. 37 até 45, Estado Novo. E aí, então, naquele momento ali, você tem uma ditadura de Vargas. Em 46, você volta a ter democracia no Brasil através de uma Constituição que é promulgada em 1946. Beleza? Então, vamos lá. Em 64, depois de toda uma movimentação, de uma oposição ao João Goulart, a gente vai ter então aí a tomada do poder pelos militares. O primeiro presidente é o Ranieri Mazzilli, vai governar pouquíssimos dias, né? Vai governar somente 13 dias. Esse cara, ele vai passar esse pouquinho tempo no governo aí só para dar tempo da gente pedir novas eleições, ou reorganizar. Então ele é um provisório. Tá? Ele nem é considerado aí um grande presidente aí para a gente fazer uma análise. Então, rapidinho aí, só para te falar o que aconteceu nesse período aí desses poucos dias.
teve o ato institucional número 1. Lembrando que os atos institucionais são decretos e esses decretos são o mecanismo agora para se governar. A gente não tem mais aí aquela base constitucional. Então a gente passa a governar agora pelos atos institucionais, tá ligado? Repete comigo, ato institucional. Ato institucional número 1, ato institucional número 2, ato institucional... Vai falando aí, o pessoal vai pensar que você é doido. Ato institucional número 3, ato institucional número 4, ato institucional número 5 é aquele que você vai levar para a prova. Porque eu já estou preparando para você aí uma questãozinha sobre o ato institucional número 5. Vou falar dele já já. Vamos falar do 1 primeiro? Então olha só, o que aconteceu no ato institucional número 1? Primeira coisa, o executivo passa a ter mais poder. Vários dos artigos do ato institucional trazem aí um reforço de poder para o executivo. O executivo agora passa então a ter muito, muito mais poder. E a exemplo de o executivo agora vai ditar a época das novas eleições. Então a gente tem novas eleições, essas eleições elas acontecem de forma indireta, e quem vai eleger o novo presidente são os militares, certo? E aí então a gente tem um grupo fechado aí fazendo uma eleição. Nosso primeiro presidente aí eleito pelos militares é um militar, é o Castelo Branco. O Castelo Branco então é o presidente que vai ficar até 1967 e ato institucional número 2, ato institucional número 3 e ato institucional número 4 acontecem no governo dele. Vou te falar aí o que é principal desses atos, tá? Na realidade, esses atos aqui, o que você precisa entender é o processo. Já te falei qual que você não pode esquecer nunca na sua vida, que é o 5. Mas vamos lá, o que aconteceu no 2, em 1965? Primeira coisa, bipartidarismo. Aqueles vários partidos que existiram outrora não vão existir mais. Agora você tem um partido de oposição e um partido de situação. A Arena e o MDB. O movimento democrático, quando eu ouvi falar de MDB, democrático, ou seja, não é exatamente, não é um partido que vai corroborar com o governo. É um partido que vai estar contrário às ideias do governo, tá? E o partido de situação é a Arena. Beleza? Vamos lá para frente. O ato institucional número 3, ele vai utilizar aquele mesmo mecanismo que elegeu um presidente indiretamente, agora também vai ser utilizado para eleger governadores indiretamente. Os militares vão escolher os governadores. Então o poder militar agora acontece regionalmente. Com o ato institucional número 4, a gente vai ter aí mais artigos reforçando o poder executivo e, dessa vez, definitivamente, a Constituição de 1946 está anulada, tá? Você deve estar achando engraçado eu com um carrinho na mão, isso aqui é um mouse, tá? Né? Porque assim, tem criança que anda com carrinho, né, na rua, sempre porque é o brinquedo da sorte, né? Tal. Mas esse aqui é o meu brinquedo da sorte. Olha lá, ó. Legal? Então, olha só. Eu te falei dele. O ato institucional número 5 é foda. Olha só, no ato institucional número 5, que vai acontecer no governo do Costa e Silva, eu não posso deixar de fazer um paralelo aqui com você, um parêntese, na realidade, fazer um parêntesezinho aqui sobre o Costa e Silva. Recentemente, em Brasília, né, você que não é de Brasília, aqui em Brasília tem uma ponte chamada, que se chamava por muito tempo Costa e Silva. E aí houve uma discussão em cima desse nome, dessa ponte, recentemente, e essa discussão ela foi motivada pela Comissão da Verdade, que foi instituída no governo Dilma. Aquela Comissão da Verdade era para julgar crimes ocorridos na República Militar, né? Para julgar os militares, né? Dentro dessa ditadura. Então o que aconteceu? O Costa e Silva, que é um símbolo de ditadura, ele que é um grande ditador, tá? Levo isso para você lembrar do AI-5, vou falar. E aí, o Costa e Silva, então, é exemplo disso. E aí o Costa e Silva, então, era homenageado com o nome, ele era homenageado lá, né, com o nome dele na ponte. E aí essa ponte, ela é muito utilizada pelos brasilienses e tudo mais.
Em dado momento, após então a Comissão da Verdade, houve um debate para se discutir o nome da ponte. Poxa, por que a gente tem um ditador lá com esse nome e tal e tudo mais? E aí trocaram o nome da ponte para Onestino Guimarães. Onestino Guimarães foi um estudante da UNB, né, da Universidade de Brasília, e esse cara era um líder de um movimento de estudantes contrário à ditadura. E aí você sabe o que acontece com o jovem nesse momento, na década de 60 para 70, o que vai acontecer com vários e vários jovens. Muitos vão desaparecer. Esse cara simplesmente desapareceu. Esse cara, a família dele ficou sem ter notícia dele por muito, muito tempo. Aquele atestado de óbito dele só foi sair depois de muito tempo, só foi sair recente agora. Acredito que foi ali por volta de 2013, 2014 que saiu o atestado de óbito dele para poder a família ter um documento formal sobre aquilo. Então o que eu quero dizer com isso? Tiramos o nome de um ditador e colocamos o nome de um reacionário do momento, né? De um subversivo, como era chamado naquela época. Colocamos esse nome lá. O que aconteceu? Pouco tempo depois foi um grupo lá na ponte, pegou a placa e pichou. Primeiro os caras pintaram a placa e depois picharam. É Costa e Silva, porra! Isso aí foi parar no jornal, foi capa de jornal e tudo mais. Então assim, o que eu quero trazer com essa discussão, ilustrando aí quem foi o Costa e Silva? Que o nome do Costa e Silva está diretamente ligado à repressão. O nome do Costa e Silva está diretamente ligado à repressão, tá? Então, inclusive essa ponte agora, ela está aí num processo, porque juridicamente o processo que foi utilizado, o mecanismo que foi utilizado para colocar o nome do Onestino Guimarães, esse processo aí não foi totalmente legal, né? Alguma coisa aí foi meio atropelada e tal, e aí então um juiz determinou que não deveria ser Onestino Guimarães agora. E aí vai passar por um outro processo certinho e tal, para escolher um nome e tal, e não sei se volta a ser Costa e Silva, né? A notícia lá que eu li recentemente, não lembro onde agora exatamente, diz que o juiz também não era favorável a que voltasse a ser Costa e Silva. Mas enfim, isso aí tem que ser uma escolha, vamos utilizar os mecanismos legais para se alterar o nome da ponte. Beleza? Então vamos lá. Costa e Silva governa de 67 a 69, esse cara vai instituir o ato institucional número 5, repete aí, ato institucional número 5, e esse cara então, ele, tá vendo aqui a figurinha, ele quebrando o Congresso Nacional? Por que ele tá quebrando o Congresso Nacional? Pensa comigo uma coisa, olha só, quando o povo, uma parcela da população brasileira, foi pedir, por exemplo, o impeachment da Dilma, o povo foi pra frente de onde? Lá do Palácio do Planalto, aonde a Dilma trabalha, porque o executivo, a sede do executivo é lá. A sede, onde fica o presidente, onde o presidente trabalha, é lá no Palácio do Planalto, não é no Congresso Nacional, esse das bacias. Tá? Esse das bacias é o Congresso Nacional, é o parlamento. Por que o povo foi para frente do parlamento para pedir a saída da Dilma? Botaram pichuleco, patinho inflável, um monte de coisa lá. Por quê? Será que é porque o povo é burro e não sabe onde ficam as coisas? Não. Os caras pintados também, quando foram pedir punição para o Collor, foram para frente do Congresso. Por quê? Porque o Congresso é que representa a opinião do povo. Porque o povo vai lá e elege os deputados e os senadores que compõem o parlamento. Então, o povo quer ser ouvido pelo Congresso, e foi tanto que o Congresso decidiu, num processo constitucional, afastar a última presidenta. Tá? A última não, só teve uma, né? Afastar a Dilma. Então, nesse momento aqui, o Costa e Silva vai anular esse palácio. Esse palácio ele está quebrando aqui no joelho dele. Por quê? Ele está anulando o parlamento. O parlamento vai deixar de existir. O parlamento vai perder todo o seu poder. Ele fecha o Congresso. O ato institucional número 5 fecha o Congresso. E não só isso. A partir do ato institucional número 5, eu não sei para que eu peguei esses pincéis, o ato institucional número 5 vai também tirar os poderes do judiciário. O judiciário que, pensa comigo, são 3 poderes, agora eu vou usar o pincel. O executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo
É o Costa e Silva. Hã? O Legislativo foi fechado, o Congresso foi fechado. E o Judiciário? O Judiciário vai perder os seus poderes a partir desse ato institucional. E se agora eu não tenho... Um dos artigos mais polêmicos da época é um artigo justamente que falava que o juiz não tinha que apreciar determinadas ações, que ações, principalmente com relação a crimes, essas ações não seriam apreciadas por juízes. Ou seja, quem é que ia julgar? O executivo. O executivo, então, é que ia julgar a partir daquele momento. Então, agora, todos os poderes estão centralizados nas mãos do executivo. Tá? Então, esse é o ato institucional número 5. Resumidamente, tem nada de complicado. Fecha o Congresso, anulou o Legislativo. Juridicamente, tira todos os poderes do Judiciário. Então, a partir de agora, o Executivo agora tá livre. Então, vamos lá. A partir desse ato institucional número 5, muitas pessoas serão presas. Pessoas que serão presas, que serão condenadas no tribunal de rua. O tribunal de rua vai acontecer quando esses militares forem buscar os subversivos, os reacionários, os revoltosos, né? Vários jovens aí, operários, camponeses, estudantes, artistas. Você sabe aí que vários artistas, principalmente os da música popular brasileira, vários desses caras eles vão simplesmente ser exilados. Esses caras então vão ser exilados por conta da sua arte, porque a sua arte é contrária ao sistema, ao governo. Vou citar para você aqui alguns desses caras rapidamente. Tá? Por conta dos direitos autorais, a gente vai evitar colocar aqui, o meu DJ vai ficar quietinho, não vai soltar nenhuma música agora, e aí o que eu vou te falar é o seguinte, se você quiser me seguir lá no Spotify, me segue lá no Spotify, Antônio Guilherme Soares, e aí eu tenho uma playlist lá prontinha, com várias músicas, 80% dessa playlist é de músicas utilizadas, músicas criadas, né, dentro desse contexto da República Militar. Essa playlist chama Histórias, no plural, tá? Procura lá e aí pode me seguir e curtir essas músicas. Coloquei algumas músicas também da Guerra Fria, umas coisinhas bem legais lá. Curte lá essa playlist, acho que você vai se amarrar, tá? E aí eu tenho que falar então, por exemplo, do Geraldo Vandré, né, que é o cara que vai na sua música, na sua arte, né, naquela música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, o cara vai chamar para o movimento, tá? Ele vai criar uma música, uma letra que passa a ser um grande hino desse momento, que vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Olha que hino, né? Chamando para o movimento e tal e tudo. E isso vai diretamente no coração do jovem. O jovem está cheio de anseios, vários desses caras vão cantar músicas que falam de amor, que falam de... Tem uma música do Caetano Veloso que fala da Coca-Cola, que fala de casamento, ele está fugindo de casamento, tá? Então, as pessoas se identificam. O jovem da década de 60 vai se identificar com essas músicas. E isso é que é o tropicalismo. O tropicalismo, então, pode cair para você lá alguma coisa sobre o tropicalismo. O tropicalismo tem como característica a conduta do jovem, tá? Então, há uma reflexão sobre a vida do jovem, claro, falando justamente da insatisfação de se ter um governo repressivo, de se ter um governo ditatorial, de se ter um governo, inclusive, que não mostra a cara, tá? Um governo que não é transparente, tá? Então, é claro que muita gente, né, vovô vai falar assim, eu gosto muito da época da ditadura, queria que voltasse, né? Tem uma galera que vai para as ruas, vai pedir aí vai pedir intervenção militar, volta, né? Primeiro que é pouquíssimo provável que isso aconteça. Segundo, que nessa época, por mais que essas pessoas adorassem, elas adoravam só o superficial.
tá? É fato que, nessa época, tinha, sim, muita segurança pública perto do que a gente compara com hoje, né? A gente comparar com hoje aí, assalto a todo momento e tal, independente, né? A gente anda meio inseguro nas ruas, tal. Aqui você tinha um exército atuante. E como o Peba, ele ia ser pego pelo exército, ele não ia passar por nenhum julgamento, ele já ia ser julgado na rua lá pelo exército, então evitava-se muito até mesmo o crime comum, tá? Então, a gente passa para o nosso próximo presidente aí, que é o Emílio Garrastazu Médici, tá? O presidente Médici, ele vai de 69 até 74. Toda vez que falar de Médici para você, você vai lembrar de uma coisa. Você vai lembrar de início da década de 70. Toda vez que falar de Médici para você, você vai lembrar de milagre econômico, tá? O milagre econômico, então, é o período dessa primeira metade do século, da década de 70, da década de 1970, e que nesse momento aí, o governo vai utilizar a seu favor várias vitórias, na realidade algumas pontuais, né? Algumas vitórias pontuais na economia para se falar muito bem desse governo. Esse é o ufanismo, tá? Dá uma pesquisadinha aí o que é o ufanismo, tá? Mas resumidamente é fazer uma propaganda muito positiva sobre algum regime. Bacana. Então, o ufanismo que vai acontecer no governo do Médici vai ser o milagre econômico. O milagre econômico, de fato, não existe. O milagre econômico é questionável, mas o milagre econômico tem aí os seus argumentos, tá? O crescimento do PIB em 1964 era de 3%. A inflação, 87%. Em 68, 4 anos mais tarde, 10% de crescimento do PIB, com 27% de inflação. Em 1973, 14% de crescimento com 20% de inflação. Então, esses números principalmente, tá? Se liga nisso, o milagre econômico é argumentado em cima do crescimento do PIB e do controle da inflação. Esses dois índices. Se liga nisso aí. Então, com isso, argumenta-se sobre esse dito milagre. Não só isso. Construção da usina de Itaipu. A usina de Itaipu, que para a época era a maior usina do mundo. A Ponte Rio-Niterói, que também se chama Costa e Silva. A Ponte Rio-Niterói, que acredito que foi a segunda maior ponte do mundo, tá? Nesse momento também, a gente está experimentando, em 1970, a vitória, nosso terceiro grande campeonato, terceiro campeonato mundial, né? Nossa terceira taça, a gente está levando aí do futebol, lembrando aí de Pelé, Garrincha e tudo mais. Então, no ano de 1970, o nosso patriotismo, né? Lembrando aí, parece piada, né? O quanto a gente sofre com uma crise econômica que coincide com o 7-1, né? E aí, aqui nesse momento, a gente então tinha um sentimento patriótico marcante. Não só isso, o governo também estava utilizando aí suas artimanhas, tá? Esse slogan, Brasil ame-o ou deixe-o, é o nacionalismo puro, né? Aquele sentimento de que você tem que pertencer, né? Se você não pertence, se você não ama a sua nação, você é um traidor, tá? E ninguém segura mais este país. Ninguém mais segura este país. Ou seja, agora é a hora do crescimento, tá? Vamos para frente aí. Ernesto Geisel. O Geisel já vai enfrentar uma outra onda. Se liga numa coisa. A ditadura no Brasil, a República Militar, o golpe de 64 acontece no Brasil em decorrência de um movimento internacional, que é a perseguição ao comunismo, tá? Os movimentos de esquerda, né, vão ser combatidos. E a gente então, lá, o João Goulart vai receber um golpe em 64 por conta de uma coisa que está acontecendo no mundo, contrária ao comunismo. E aí qualquer característica que tiver num governo
que seja de esquerda, que demonstre aí um risco comunista, né? Então isso vai ser combatido. Então várias nações da América Latina vão virar ditaduras nessa mesma época, na década de 60, tá? Então, quando há uma diminuição, até mesmo por conta de toda a crise que a União Soviética vai enfrentar, uma diminuição da preocupação com o socialismo, é quase que consequência que a gente vai ter, então, um enfraquecimento da necessidade de se manter essa repressão toda militar, certo? É nesse quadro, é nesse cenário aí, já no final da década de 70, que a gente vai ter o movimento democrático brasileiro, aquele que tinha sido, que era a única oposição que existia lá no comecinho da República Militar. Então o MDB volta então volta a se reerguer. Na realidade, volta a se reerguer é um pleonasmo, né? Ele se reergue, né? Então, e também aí, claro, que vai somar então com uma diminuição vamos dizer assim, da potência do governo militar, é uma crise que vem depois, que eu chamo aqui de o preço do milagre econômico, né? A gente tem todo aquele investimento, toda aquela movimentação econômica, e aí, claro que há uma preocupação com marketing, quando eu falo estamos vivendo um milagre econômico, então há consumo. Quando há muito consumo, você já sabe o que acontece, há o quê? Inflação. Quando há inflação, a gente provavelmente, se a gente não conseguir controlar, a gente vai ter uma crise, certo? Então vamos lá. Nesse momento aqui a gente tem como marco do Geisel aí, coloquei essa frase dele aí que é histórica, que é justamente aí a redemocratização. É um processo aqui nesse momento, de abertura política, tá? Então a gente já começa a tornar mais branda essa ditadura. Se é vontade do povo brasileiro, eu promoverei a abertura política no Brasil, mas chegará um tempo que o povo sentirá saudade do regime militar, pois muitos desses que lhe deram o fim do regime não estão visando o bem do povo, mas sim seus próprios interesses. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, tá? Vamos lá. No governo do Figueiredo, a gente vai ter aí como características principais do governo do Figueiredo, tá? O quinto presidente militar da República Militar. São só 5. Vamos lembrar aí rapidinho. Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, ou Médici somente, o Geisel e o Figueiredo, tá? Esses 5 presidentes. No Figueiredo, a gente vai ter aqui a lei da anistia. Aqueles presos políticos, tá? Principalmente aqueles presos que estavam ligados aos movimentos partidários, tá? Então, vários presos políticos, e não só eles, também aqueles artistas, aqueles compositores que foram exilados, vão ter agora permissão para retornar ao Brasil. Uma espécie de perdão, tá? O que era muito esperado. O pluripartidarismo agora retorna. Nesse momento a gente tem o surgimento aí de vários partidos que hoje são conhecidos nossos. O PDS, o PMDB, o PP, o PTB, o PDT e o PT. Tá? Nesse processo, esses vários partidos aí, tá? Nesses vários partidos aí, a gente vai ter então a campanha das diretas já. O pedido, a necessidade, a reorganização política desses organismos para se exigir eleições diretas. E aí nesse processo, então, por esse pedido de redemocratização, a gente vai ter aqui, claro, a gente vai ter 2 grandes lideranças, 2 grandes figuras para a história do Brasil aí. A gente vai ter aí Leonel Brizola, tá? Leonel Brizola, que está aqui no nome dessa camisa que eu visto, e também Ulisses Guimarães. Tá? Esses 2 grandes políticos aí fazem parte desse processo de redemocratização na campanha das diretas já. E a gente vai conquistar, então, as eleições diretas. Parecia um grande sonho, tinha tudo para dar certo.
realmente seria um momento lindo para o Brasil, tá? E, na minha opinião, pode colocar a sua opinião aí também, na minha opinião, não foi tão bonito assim, tá? A gente deixa de ter um governo militar, mas volta a ter aí um governo que é ineficiente, tá? Um governo que não vai atender às necessidades, imagina você naquela época, a esperança que você tem de se ter eleições para presidente. Então, a esperança do povo de que o Brasil se desenvolvesse, de que a gente tivesse aí uma eficácia das políticas de governo, né? E aí então a gente passa a ter aí um governo que vai ainda enfrentar uma grande crise, né? Na realidade, nosso primeiro presidente aí nesse processo aí de redemocratização vai ser o Tancredo Neves, né? O vovô do Aécio Neves. E aí eu coloquei até o Aécio aqui para você lembrar dele. Esse Aécio aqui tá mais velho do que atual, né? Engraçado isso. Não sei, talvez ele esteja usando algum tipo de substância que o torne mais jovem. Talvez, né? Enfim, o Tancredo Neves, ele é o cara que vai falecer antes de assumir. O Tancredo, ele é internado às pressas no hospital de base, isso vai gerar um alvoroço, muita gente vai dizer que o Tancredo foi assassinado, se foi assassinado ou não, é um grande mistério, tá? Mas o fato é que quem vai assumir logo depois dele aí é o José de Ribamar Sarney, tá? O José Sarney, então, assume a presidência porque era o vice do Tancredo, tá? Então é nesse processo aí que a gente finaliza a República Militar. Meus queridos, um grande abraço, estamos juntos, parte pra cima daquela prova, aquela prova já é sua, aquela prova já é sucesso, tá? Evita a ansiedade, toma cuidado, toma conta dela, não deixa ela tomar conta de você. Como é que toma conta dela? Controla a respiração. Já percebeu que as pessoas que fumam geralmente são as ansiosas? É porque essas pessoas geralmente têm necessidade de respirar. E aí elas saem do seu ambiente e vão para um lugar para respirar. Fumaça, mas vão respirar. É isso, respirar é a base. Então respira, controla a sua ansiedade, faça uma ótima prova, mata rapidinho as de humanas para poder você ganhar tempo, tá? Tem que matar as de humanas rapidinho para ganhar tempo, porque você vai fazer cálculo lá no na segunda parte da sua prova do primeiro dia, tá? É isso aí, um grande abraço, tamo junto.